É interessante que a frase nos preparar para o Apocalipse provavelmente causa alguma espécie em alguém que diz, nossa, pulou direto, né? Mas é isso, o problema é que a gente quer se preparar para as coisas do final, pensando assim, como que eu me preparo para sobreviver, como que eu me preparo para fugir da perseguição, onde que eu construo o meu bunker, que aliás é meio tarde, porque se você resolver que vai construir o seu bunker hoje, para você conseguir uma ilha privativa e fazer um bunker gigantesco, você já não consegue mais, porque as que tinham os bilionários do mundo compraram nos últimos 10 anos e construíram os bunkers deles. Aliás, eles sabem alguma coisa que a gente não sabe, né? Porque senão não estavam fazendo isso. Alguém lembra aí quanto é que custou do Mark Zuckerberg, a ilha e o bunker que ele construiu? Ele deve ser bobo, ele está com coisa na cabeça. Não tem nada, não. Mas quando a gente pensa a respeito disso, não é o normal lembrar que não é uma questão de sobrevivência, não é uma questão de... Vejam só, citando um jornalista estrangeiro, eu não tenho medo nem do diabo, nem... ele falou do Alexandre de Moraes, eu não vou repetir isso. Eu tenho medo de Deus que está no céu. Esse é o temor que eu tenho. Eu não temo quem pode me tirar a vida física. Então, eu não quero gastar pestana, gastar tempo me preocupando em algum tipo de preparo para sobreviver um apocalipse zumbi. Essa não é a preocupação, não é uma questão de sobrevivência, não é uma questão de conforto. É uma questão de que quando o meu Senhor voltar, eu quero estar preparado como quem celebra aquilo, como quem tomou passos para fazê-lo dignamente, como quem se preparou para dar o testemunho até o último momento, como quem se preparou para não ser enganado pelo homem da perdição, como quem se preparou porque levou a sério as palavras de Jesus Cristo. Gastei bastante tempo pregando sobre as palavras de Jesus no livro do Apocalipse, onde numa visão Deus revela a João, uma visão, numa viagem fora do tempo e do espaço, não se sabe ao certo, Deus revela a João o que há de ser. Mas na última pregação e na de hoje, e nas duas subsequentes, eu estou falando do discurso que o próprio Jesus proferiu abertamente na presença dos seus discípulos, em resposta à pergunta, quando é que sucederão essas coisas? Quais os sinais? Eles pediram os sinais, e Jesus não disse, não busca sinais. Quando os judeus disseram, dá-nos o sinal, ele disse, vocês são uma geração perversa, e para vocês não haverá outro sinal senão de Jonas. Mas quando os discípulos falaram, Senhor, nos ensina a reconhecer os sinais, ele disse, vou ensinar. E gastou tempo ensinando isso para eles. Com que fim? Se não é a preparação para a sobrevivência, se não é, com que fim? O que é que me motiva a querer pregar sobre essas coisas para vocês? A ensinar vocês a serem uma igreja preparada para sobreviver ao apocalipse zumbi. Coloca o zumbi ali para fazer a brincadeira com o termo, para ficar mais leve. Não, é mais que isso. É preparados nos termos da palavra para receber a magnífica volta do Senhor Jesus, o momento no qual Ele faz todas as coisas novas. Nenhum discurso profético escatológico nas Escrituras, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, tem um propósito que não seja, em última instância, trazer esperança para o povo de Deus em tempos difíceis. Trazer promessas de futuro. Esse é o propósito. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Para quem não pegou a primeira parte do sermão, é muito comum que se olhe para o sermão escatológico de Jesus, porque Jesus está falando, e se diga que ele está falando de fatos que já se cumpriram.
Muita gente lê isso e fala, ele está falando da destruição do templo em Jerusalém. Ele está falando de Antíoco, o homem da perdição que entra no templo e destrói. Ele está falando de coisas que já passaram. Tem um pequeno probleminha que está nas próprias palavras de Jesus, que é o versículo 21. Porque no versículo 21 ele diz assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Então, qualquer tribulação que tenha sido ultrapassada por uma posterior, não pode ser, não é a final. E o que os romanos fizeram na destruição de Jerusalém, teve coisas piores que foram feitas. A defenestração de praga, para todos os relatos, foi pior. Mas não é só isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, houveram tribulações horríveis, perseguições horríveis. 6 milhões de judeus morreram. E mais dezenas de milhões de pessoas com outras identidades. Então, quando ele vira e fala assim, haverá tamanha tribulação que nunca tinha havido antes até esse momento e que nunca mais haverá igual. E ele está respondendo isso quando os discípulos perguntam o que marca o princípio do fim. Obviamente, ele está falando de alguma coisa que não poderá ser ultrapassada. Ainda não aconteceu. E aí ele continua explicando para eles que se aqueles dias não fossem abreviados, versículo 22, ninguém seria salvo. Mas, e eu queria que quem está com a Bíblia aberta me dissesse, por que razão que ele resolve abreviar essa tribulação? Por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. E aí, no meio dessa tribulação, quando alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus está falando daquilo que mais para frente Paulo vai falar em Tessalonicenses, do homem da perdição, aquele que opera segundo a operação de Satanás. E ele diz assim, vede que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Essa pequena referência aí é a destruição que virá com a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus voltar, você não vai ter dúvida. Quando ele veio da primeira vez, foi de uma forma inusitada. E o pessoal teve dificuldade em recebê-lo como Messias porque não percebia que ele era. O próprio Jesus está dizendo, fica tranquilo que da segunda vez não tem confusão. Se disserem, está lá o Messias escondidinho ali, está ali no canto, está no deserto, está ali, não vai. Porque quando eu voltar vai ser óbvio, vai ser como um relâmpago que começa aqui e cruza o céu inteirinho. Vai ser óbvio e patente para todo mundo. Mas antes disso, algumas coisas têm que acontecer. E aí, então, ele diz, versículo 29, a partir daí que eu quero que vocês acompanhem. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o céu escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Aí que a viagem acontece. Jesus deve estar maluco, porque fenômenos desse tipo não podem acontecer. O estranho do momento que nós estamos vivendo é que não tem só conturbação social acontecendo. Tem certas coisas inexplicáveis que estão acontecendo que a gente sempre jurou, os estudiosos, os físicos, de não, se isso acontecer, acaba a vida na Terra. Tem coisas acontecendo que são estranhíssimas, não está acabando a vida na Terra, mas tem coisas estranhas acontecendo no céu. Por exemplo, alguns de vocês já devem ter lido a respeito da confusão que está com os cientistas da NASA com o enferrujamento da Lua. A Lua está enferrujando. A Lua tem bastante minério de ferro e ele está enferrujando. Só que o problema é que não devia enferrujar sem ter oxigênio. Como que está acontecendo a oxidação?
Mas está acontecendo algum tipo de oxidação. E ela é ligada a um fenômeno que acontece com certos minérios, particularmente a hematite. É o nome desse minério. Hematite, me soa familiar esse hema. O que quer dizer isso? Então esse minério aí tem no próprio nome dele o quê? Sangue. Tá ficando vermelha a lua? Gozado, né? Agora, eu não quero pegar e entrar num monte de coisas desse tipo para te dar supostas provas, porque não precisa. Porque qualquer uma dessas coisas pode ser um engano, pode ser falsificado, mas é o conjunto delas todas acontecendo ao mesmo tempo que deixa a gente com a pulga atrás da orelha. O que é que está acontecendo que tem tanta coisa esquisita acontecendo? Dificílimo conseguir 5 novilhas perfeitas vermelhas que preencham todos os quesitos. É difícil conseguir uma. Faz muito tempo que não se consegue. E os rabinos estão procurando. E de repente tem lá em Israel, chegou em setembro, 5 importadas dos Estados Unidos, todas elas com a aprovação dos rabinos para serem sacrificadas para a purificação dos sacerdotes e das ferramentas com a cinza dela, para que possa começar uma reconstrução do templo de Israel. E aí vaza a informação de serviço de inteligência dizendo que uma das coisas que precipitou, fez com que adiantassem o ataque do Hamas em 7 de outubro, foi a ciência de que no dia 15 de setembro tinham chegado em Israel as novilhas e que o pessoal já estava se preparando para tentar uma reconstrução do templo, o que para os muçulmanos é um pavor enorme. Para os judeus é a expectativa de que vão ter o Messias. Para nós é a tristeza de que eles vão mais uma vez ser enganados, porque não sabem que o Messias já veio, e vão acabar reconstruindo o templo para o falso Messias. E eles só vão cair em si, os que já não estão sendo convertidos, no momento em que o falso Messias chegar no santuário e se declarar Deus. E aí eles vão entrar em desespero, rasgar suas vestes. E que muitos deles voltarão para o Messias em massa. Bom, Jesus está falando aqui, e ele fala dos fenômenos que vão acontecer. O sol escurecer, a lua ficar vermelha, vai ter um abalo cataclísmico. Vocês devem ter também visto na mídia aí a confusão que está nas tentativas de explicação da pequena mudança de eixo da Terra, né? O eixo de rotação, uma pequena mudança. Jesus diz que vão haver coisas que vão abalar tudo aquilo que nós conhecemos e as estruturas, não apenas humanas, mas até físicas do universo. E aí ele diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma ou outra extremidade dos céus. Ele está descrevendo a segunda volta. Aquilo que é certo, líquido e certo. E iminente. E ele está dando esse senso de que é algo iminente. O que tem uma certa incongruência, porque ele mesmo começou falando que a data ninguém sabe. E ele vai reiterar que a data ninguém sabe. Mas ele vai resolver essa aparente incongruência explicando. Que é como... Deixa eu continuar lendo e vocês vão ver. Então, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, lembra que quando eu preguei a primeira parte desse sermão, eu falei da tristeza que sinto de ver a bobeira de quem escolhe fingir que não está vendo que as coisas estão diferentes. E eu disse, talvez isso seja ofensivo de ouvir. Mas vem cá. Jesus que vai dizer, você não sabe quando que é, ao descrever como vai ser no final, vira e fala, vocês aprenderam da voz de uma pequenina aqui. O que é uma parábola? Uma história que tem uma lição focal, central.
E aí Jesus diz assim: aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. É bem interessante aí. O que ele está dizendo? A parábola da figueira é uma parábola de quem é surpreendido por uma árvore que de repente produz fruto. Você não tinha expectativa nenhuma de que ela produziria fruto? Não, a parábola é para dizer, você vai percebendo que alguma coisa está se desenvolvendo. Você vê as mudanças, você sabe que os tempos estão chegando e que em algum momento vai surgir o fruto. Agora, existe uma surpresa gostosa para nós que estamos acostumados com vida no campo, né? Quando você sabe que está na hora de uma fruta nascer, mas ainda não nasceu. E o dia que você acorda de manhã cedo, vai lá e vê aquela fruta botada, aquela jabuticaba, né? Jabuticaba é coisa de São Paulo aqui, né? Mas a Adriana tem ficado frustradíssima, porque ela vai lá na jabuticabeira que a gente plantou do lado de casa, e ela vê a frutinha que apareceu de um dia para outro, assim, um monte, bonitinha. Ela vai no dia seguinte, o jacu foi lá e comeu todos os brotos. Eu estou esperando a hora que ela vai falar para mim, Davi, pega esse jacu que deve ser uma galinha deliciosa de comer. Tem gente que gosta, né, de jacu assado, um galinhão mesmo. Jesus está falando, você vê a figueira, você sabe ver os sinais que te dizem que se aproxima um momento de frutificação. Então não sejam tolos. Ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos, nem o Filho, só o Pai que está no céu. Mas vocês sabem os sinais que mostram que se aproxima esse dia. Mas que vantagem, se não tem jeito de você saber que dia vai ser, que vantagem tem saber que está chegando perto? Só uma, se for para o preparo. Se for para me preparar. Se tiver algo que eu possa fazer para me preparar. Mas será que é disso que Jesus está falando? Não sei. Continua lendo comigo o texto. Ele diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Opa! Ele está trazendo os dias de Noé aqui. E nos dias de Noé, o dilúvio foi uma surpresa absoluta? Não, Noé passou 100 anos pregando e construindo uma arca gigantesca. Se preparando. E ele diz, no fim, vai ser como nos dias de Noé. Só que ele explica, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que ele fala que as pessoas faziam? Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Obviamente, ele não está enfatizando somente o aspecto da surpresa, do inusitado. Ele está dizendo, tem uma combinação do aspecto do inusitado com o aspecto de que isso precisa ser pregado, de que isso precisa ser anunciado, de que precisa haver uma preparação e de que aqueles que são pegos de surpresa e despreparados o fazem por sua própria recusa em dar ouvidos à palavra do Senhor. É isso que ele está falando. Nos dias de Noé, o que aconteceu é que todo mundo que foi pego de surpresa, foi pego de surpresa não porque nunca tivesse ouvido falar que viria água, não porque não soubesse onde tinha uma arca. Correram para a arca e disseram, agora deixa a gente entrar, agora a gente acredita. E a resposta de Noé foi, a mão de Deus selou a porta já. É tarde, não dá. Jesus está fazendo essa associação, ele está dizendo para os discípulos, não sejam tolos. Vocês sabem ver se uma árvore vai ou não vai frutificar pela temporada que está chegando.
Aprenda a observar e entender esses sinais. Não sejam pegos despreparados, como na época do dilúvio, onde as pessoas continuavam operando sua vida comum. Fazendo o quê? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento como se nada estivesse acontecendo. Poxa, mas o que é a resposta então? Então a gente vai parar, né? Se a gente sentir que alguma coisa está diferente no nosso mundo, nós vamos todo mundo ficar parado. Vende tudo que tem, vamos fugir para o deserto. Não, aí já começa só como assim, vamos lá, que tem um Messias lá. É exatamente isso que Deus está falando. Não houve falsos profetas, mas houve aquele que prega e anuncia que breve ele volta e que ele fará justiça. E que há algo que tem que mudar em nossa vida desde já. Não para de comer, mas come como quem tem propósito. Não para de beber, mas bebe como quem tem propósito. Não para de casar, todas as atividades que ele está descrevendo, mas faz isso como quem tem propósito e como quem sabe que o tempo se aproxima. Eu tenho brincado com vocês na igreja dizendo, se alguém fica com medo e fala, agora não é época mais de ter neném para botar no mundo desse, eu digo, não, ao contrário, dobra a aposta. Faz bastante criança mesmo. Nosso protesto é exatamente dizer que quando o mundo anuncia a morte, nós anunciamos vida. Que o mais que se aproxima do momento do julgamento, o mais nós regozijamos na purificação que recebemos pelo sangue do Senhor Jesus. E por isso nós nos libertamos dessas amarras e reafirmamos que o juiz é justo, reafirmamos nossa ação no mundo, nosso testemunho fiel, nos recusamos a calar. Dobramos o nosso compromisso com o papel profético que Deus nos deu, de sermos aqueles que anunciam a arca e o julgamento vindouro, como nos tempos de Noé. É essa associação que ele faz aqui no texto. E Jesus continua então e diz, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado, o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. O que é a conclusão de Jesus? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O que é esse vigiai? Ele está dizendo que o fato de que não sabemos quando, não tem a intenção de nos dizer, então não adianta se preocupar, vive normalmente. É o contrário, é estar atento ao que acontece ao meu redor e na vigilância constante. Vocês certamente já ouviram dizer que o preço da liberdade é a vigilância constante. Não fomos vigilantes no Brasil. Assumimos que a libertinagem de um mundo que se distanciava completamente de Deus era a liberdade. E estamos vendo a escravização completa. Jesus está dizendo, vigiai. Como o povo do Celeste Rei que entende, que olha e vê os sinais dos tempos e percebe alguma coisa. Mas eu vou chegar lá. Antes de acabar hoje, eu já vou te dizer o que é que devia ser percebido e o que é que devia ser feito. Primeiro, eu quero deixar bem claro que há algo a ser percebido e há algo a ser feito. Mas considerar isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Gostado que Jesus não tem nem medo de fazer a analogia dele com o ladrão, né? Vou pegar de surpresa. Mas ele vai pegar de surpresa aqueles desse mundo a quem ele vai julgar, não a nós. Nós somos aquele pai de família que sabe que não é um ladrão que vem, é o nosso mestre que vem. Então as portas estão abertas. A decoração está feita para recebê-lo. Nós vamos recebê-lo com toda alegria. Mas ele vem como ladrão que vai tomar de surpresa os usurpadores desse mundo. Vai amarrar o valente, manietar o valente. E vai trazer para nós a libertação. No versículo 45, ele continua e ele vai dar outra parábola para explicar. E é com essa que eu vou terminar hoje.
As outras vão ficar para depois. Ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? E aí eu confesso que enquanto preparava, trabalhava com a exegese desse texto, com a interpretação e tudo, e os pastores colegas presentes aqui vão entender o sentimento, eu me arrepiei todo, porque aí de certa forma ele está falando para todos os crentes, mas ele está falando para a gente. Porque nós recebemos um encargo de anunciar para os nossos irmãos e ajudar a prepará-los para a vinda do nosso Senhor. Nós somos os servos que recebemos o encargo de ajudar a alimentar o rebanho de Cristo. Mas, num certo sentido, não se aplica só aos pastores. Vamos pôr assim: em relação ao rebanho, são os pastores. Em relação a esse mundo, somos todos nós que somos sacerdotes do Deus vivo. E nós recebemos o encargo específico. Quem, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser comigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O arrepio, em parte, é pela minha responsabilidade. E pelo luto e pela tristeza de ver tantos colegas que ignoram essa responsabilidade e não estão avisando o rebanho de Cristo que o julgamento de Deus é iminente. Que em breve esse mundo vai ser julgado. Que em breve os reinos desse mundo seguirão a lei de Cristo, porque ele vem vencendo. E que cabe a nós estarmos preparados, não meramente para a nossa sobrevivência, mas para o nosso testemunho fiel e verdadeiro que glorifica a Deus e alegra o nosso coração, de pessoas que estão prontas para a hora que o mestre voltar. Que quando o mestre voltar, não vão ter que sair correndo desesperado para pegar toda a roupa suja espalhada no quarto e enfiar embaixo da cama caso o mestre queira dar uma repousada. Não, a cama vai estar arrumada, o quarto vai estar limpo, a vida vai estar limpa. Faz sentido, né? Eu pensei porque... olhei para a dona Zeli falando isso, porque eu nunca vi a casa dela desarrumada. Eu acho que se chegar ali alguém de surpresa, tá? Vai achar a casa dela perfeita. Ou então ela é muito boa de se preparar quando a gente vai visitar. Pegou a ideia? É isso. Nossa vida tem que estar preparada. Em qualquer momento eu devia estar vivendo uma vida correta, limpa diante de Deus. Mas quanto mais quando os sinais da aproximação vindoura são óbvios. Aí eu devia dobrar a aposta. Eu tenho usado essa expressão, metáfora, por falta de outra. Eu dobro meus esforços. Eu entendo que se esse é o momento do fim, aqui eu quero estar pronto para que o meu testemunho seja mais forte, mais contrastado com o desse mundo. Eu queria poder dizer que minha vida toda eu procurei ser diferente do mundo que me cerca. Mas se tem um momento no qual eu quero que as cores e os contrastes sejam mais fortes ainda, é agora. O quanto mais o aperto chegar. E é interessante que as duas parábolas que Jesus usa, elas dizem respeito a isso. A entender e a se preparar. Entender o que está acontecendo e se preparar. Ele vai continuar com várias parábolas, e eu vou continuar essa sequência de sermões, pelo menos mais 2 sermões nisso. E a próxima, se você tiver com a sua Bíblia aberta, já vai ver, é a das 10 virgens. 5 que se prepararam e 5 que não se prepararam. E é uma daquelas parábolas cruéis, sabe? Jesus às vezes contava umas parábolas que eram meio cruéis, porque as 5 que não se prepararam vão desesperar, me ajuda, me ajuda. Então, não, né? Se vira, não se preparou. E a gente não quer pensar que as coisas vão ser assim, né? Mas Jesus está dizendo para os discípulos dele, em resposta à pergunta, quando virão essas coisas? Quais serão os sinais? Ah, os sinais da vinda de Jesus
são presentes identificados pela igreja há 2000 anos. Aliás, é justo, porque ele trata esses 2000 anos de civilização ocidental que a gente está conhecendo como essa geração. Eu já ensinei para vocês que quando ele fala essa geração má, essa geração perversa, não passará essa geração, ele não está falando de uma geração cronológica, ele está falando de uma geração da humanidade. Lembra das estátuas de Daniel? Ele está falando de um segmento todo da história, uma geração da história, um ciclo histórico. Tanto é que quando ele fala mais para frente do demônio que você expulsa e depois ele volta trazendo mais 7, vocês lembram que eu ensinei que ele vira e fala, tal será com essa geração. Ou seja, tira a presença de Deus e os velhos deuses retornam. Então essa expressão, essa geração, ela diz respeito a isso tudo que nós estamos vendo. Você tem dúvida hoje, ou tem encontrado alguém que não diga que, no mínimo, a civilização ocidental está em crise e provavelmente está em colapso? Cristão, não cristão, está todo mundo dizendo isso. O desespero é tamanho que o Richard Dawkins, um dos maiores ateus do mundo, vira numa entrevista e fala assim, eu não acredito em Deus, mas eu sou um cristão cultural, pelo menos a sociedade cristã é muito melhor do que as outras. Numa total incongruência, mas prova a consciência plena de que essa era está acabando. E Jesus fala, não vai passar essa geração antes que essas coisas aconteçam. Então, previsão de data, bobeira. Mas a certeza absoluta de que Deus disse que a pessoa sábia não finge que não está acontecendo nada e continua fazendo tudo normal. Antes ela aprende a ser sábia, a entender os sinais dos tempos e ela se prepara para receber o seu mestre. O que significa preparar também para defender os irmãos, para estar junto, para viver em comunidade, para continuar dando testemunho quando nos proibirem. Vai ter um períodozinho no qual vai estar proibido a gente comprar e vender, a gente vai ter que sobreviver para não passar fome. Então a gente vai ter que ter nossos sistemas paralelos em efeito. Mas essas são coisas, essas são secundárias, essas são as que naturalmente, se a gente tiver a cabeça no lugar certo, a gente faz. Ou seja, o que é necessário para que eu possa continuar dando um testemunho fiel e verdadeiro, para que a igreja possa continuar existindo e não seja apagada. Então, aí, naturalmente, o que se precisar fazer, a gente faz, né? Mas o ponto é outro, o ponto é que o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos, sejam sábios, administrem bem o que Deus te deu. E eu vou contar um segredinho para vocês que talvez confirme o mote da direção que eu estou sugerindo que vou tomar. Porque ele começa dizendo, tem a parábola da figueira, mas daí ele vai começar uma sequência de parábolas e começa com a do servo fiel. O servo fiel é aquele que cumpriu sua responsabilidade e alimentou, certo? E ele termina com a parábola dos talentos. Ou seja, todas essas parábolas estão no contexto escatológico. Elas são a sequência ilustrativa do sermão escatológico de Jesus Cristo. A parábola das virgens é uma sequência de parábolas e que termina exatamente na dos talentos, que vocês conhecem bem. É Deus nos chamando à fidelidade, que Ele nos dê a graça de sermos sensibilizados com isso. Deixa eu terminar contando para vocês 2 histórias de filme, que são filmes artísticos, que sempre me emocionaram. Alguns de vocês já me ouviram falar sobre isso. Não são filmes cristãos. Mas é muito curioso que num dos filmes, o primeiro é muito antigo. O primeiro é dos anos 50, chama Orfeu do Carnaval. E é uma tentativa, com participação de poetas brasileiros, muito exímios, de recontar no contexto brasileiro a história de Eurídice, a tragédia grega, de Orfeu. E há um momento, uma cena nesse filme, na qual um menininho, o sol está para nascer, e Orfeu, que mora numa favela no Rio de Janeiro, não pode, né? Qual que é a palavra politicamente correta? Ele está lá numa comunidade e ele
e está bem alto no morro, no Rio de Janeiro, e ele sobe na Rocha da Urca, e ele está olhando com o violão na mão, e ele é um jovem bonito, assim, de uns 20 e poucos, 26 anos, 27, bonito e tal, e ele está olhando o sol nascendo, e ele começa a tocar o seu violão, e o sol vem nascendo. E um menininho, do seu tamanho, meu lindo, está sentado do lado dele e fala: por que você toca o violão toda vez? É para fazer o sol nascer? E ele fala: sim, o dia que eu não tocar, o sol não vai nascer. O menininho fica com aquela ilusão, né? E aí, Orfeu morre numa tragédia carnavalesca, e a noite está se findando, e o menininho entra em desespero, e sai correndo desesperado, pega o violão de Orfeu, sobe na rocha, senta e começa a tocar desesperado, e naquele momento o sol nasce e ele respira aliviado. Porque agora passa a ser dele a responsabilidade de fazer o sol nascer todo dia. Poeticamente bonitinho, né? Mas há algo de arrogante nisso, que é tratado e lidado num filme dos anos 80, acho que chamava Expresso para as Estrelas, onde um rapaz toca o seu saxofone numa varanda, no fim da madrugada, e enquanto ele toca, o sol nasce. E numa referência ao filme do Orfeu, um menino vira para ele e fala: você está tocando para fazer o sol nascer? Ele diz: não, menino, o sol vai nascer de qualquer jeito. Eu toco é para dar as boas-vindas para o amanhecer. É isso, meus queridos. Não vamos precipitar a vinda de Cristo, mas ele vem. Não é qualquer ação nossa que vai causar o nascer do sol. O sol vai nascer e o sol, Jesus Cristo, vai surgir. Mas eu quero ser aquele que está tocando o instrumento com alegria para saudar a vinda do Filho. Que Deus nos abençoe. Fique em pé para a gente cantar junto.